Opa, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as minhas fontes de renda, né? Quais fontes de renda eu tenho além da minha renda de 35 mil editando para gringos, né? Se eu tenho outra fonte de renda ou se eu tenho só essa, né? Vou mostrar um pouco aqui nesse vídeo e também como que eu penso sobre fontes de renda e se na minha cabeça eu acho mais interessante ter uma fonte de renda te pagando muito bem ou 10 fontes de renda te pagando razoavelmente, né? Eu vou deixar um pouco da minha opinião e da minha experiência trabalhando como freelancer, né? Eu já trabalhei como freelancer para múltiplos clientes por mês, então eu sei bem como é ter uma fonte de renda vindo de um cliente só e ter uma fonte de renda vindo de vários clientes. Vou dar a minha opinião sobre isso, minhas experiências e o que eu fiz para conseguir concentrar minha renda no cliente só de maneira tão segura. Fiz alguns desenhos no Paint, né? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho de Paint, um pouquinho de webcam, então vou passar agora para a tela do Paint. Então, basicamente essas aqui são as minhas fontes de renda hoje em dia, né? Eu tenho a minha fonte de renda principal aqui, que é proveniente da edição. Eu tenho a minha renda que vem dos meus aportes em renda fixa, né, do CDB, e que dá em torno de 5 mil por mês, né, já que eu tenho 500k investidos, esses 500k investidos em CDB me dão algo em torno de 5 mil por mês. E a minha nova fonte de renda, que é o YouTube, da qual eu ainda não sei direito quanto eu vou ganhar, eu ainda não recebi nada do YouTube, eu acabei de colocar as informações, né, de pagamento lá para o Google conseguir enviar, para o Google AdSense conseguir enviar o dinheiro para minha conta do banco, que eu vou receber também pelo Banco Inter, né, eu recebo pelo sistema de câmbio lá do Banco Inter, então eu ainda não sei direito quanto que vai ser essa renda, quanto que eu vou fazer por mês, tá no primeiro mês, meu RPM não tá muito bem definido, né, o vídeo que eu fiz que bateu 800 mil visualizações estava com o RPM de R$1 por mil visualizações, então eu ganhei 800 reais com aquele vídeo. Eu não sei direito quanto eu vou ganhar com o YouTube, então eu botei só um ponto de interrogação, mas é uma fonte de renda que eu tô criando também. E como vocês podem ver, praticamente 90% da minha renda, ela vem da edição de vídeo, da edição aqui, os 35 mil, que na verdade são equivalentes, na verdade, a um salário de 6 mil dólares. Eles são provenientes do serviço que eu presto de edição de vídeo, isso é prestando serviços apenas, né? E se somar aqui com a renda fixa, dá pra dizer que eu tenho uma renda fixa mensal de praticamente 40 mil por mês, né? RS no caso. Eu tô escrevendo igual um primata. Agora eu vou passar para antes de eu ter essa minha renda de 6 mil dólares aqui no salário fixo. Eu trabalhava com vários clientes, né? Isso na época de do ano passado, 2024. Eu ainda estava trabalhando com múltiplos clientes. E eu vou mostrar exatamente aqui o mês de janeiro de 2024, como que estava a minha renda em janeiro de 2024. Essa daqui foi o meu mês de 2024. Em janeiro de 2024 eu estava trabalhando simultaneamente com três clientes gringos, sendo o cliente A, ele estava me pagando 330 dólares por vídeo, eu estava fazendo 3 vídeos por mês para ele. O meu cliente B estava me pagando 100 dólares por vídeo, eu estava fazendo 7 vídeos por mês para ele. E o meu cliente C estava me pagando 300 dólares por vídeo, eu estava fazendo 4 vídeos para ele. No cliente A, eu estava gastando uma média de 16 horas por vídeo. No cliente B, eu estava gastando uma média de 8 horas por vídeo. E no cliente C, eu estava gastando uma média de 12 horas por vídeo. O cliente A estava me pagando em torno de 990 dólares por mês. O meu cliente B estava me pagando algo em torno de 700 dólares por mês. E o meu cliente C estava me pagando algo em torno de 1.200 dólares por mês. O tempo que eu gastava por cliente A era de 48 horas por mês. O tempo que eu gastava com o cliente B era de 56 horas por mês. E o tempo que eu gastava com o cliente C era de 48 horas por mês. Resultando em 152 horas por mês. E no final, né, o que eu recebia, somando todos os três clientes, era algo em torno de 2.890 dólares por mês. O que eu fiz nessa situação aqui? Eu gosto muito de usar, inclusive um dos caras que eu admiro muito no meio do marketing digital, essas coisas, que é o Arthur Ribas, o CEO da QIFI, tem um stories dele que ele fala da regra do 80-20, né? 80-20, que é você focar exatamente nos 20% que te dão a maior renda para você. Dos três clientes aqui, qual que era o meu 80-20? Era esse aqui. Eu trabalhava menos horas por vídeo e era o cliente que mais me pagava, né? Esse aqui me pagava 990 e eu trabalhava 48 horas. Esse aqui me pagava 1.200 e eu também trabalhava 48 horas. E além de tudo isso, além dos termos técnicos, né? Da lógica por trás, também tinha um lado sentimental. Esse era o cliente que eu mais gostava de editar. Então, esse meu cliente, se fosse para eu investir mais em algum desses três clientes, eu sempre decidiria investir no cliente C,
C, porque tanto logicamente quanto sentimentalmente fazia muito mais sentido eu focar nesse cliente, porque era um cliente que me pagava mais, eu tinha menos dor de cabeça e eu tinha mais prazer em trabalhar com ele, né? Editar os vídeos do canal dele. O que que eu fiz? Eu mudei para esse cliente. Eu comecei a trabalhar apenas para esse cliente. Eu vou contar um pouquinho dessa transição. O cliente C, que no caso é o Skidsy, que é o cliente que eu trabalho hoje em dia, ele queria, ao invés, ele tava postando aqui, né, 4 vídeos por mês. Ao invés de postar 4 vídeos por mês, ele tava com um plano de postar 8 vídeos no mês. Só que para ele postar 8 vídeos por mês, eu teria que trabalhar 96 horas para ele. Eu teria que remover algum desses clientes, né? Eu até conseguiria ficar com um, mas algum deles teria que ir embora. Daí, o que o Skidsy me propôs? O Skidsy me propôs de eu faço 8 vídeos por mês para ele e tenho como bonificação um salário de $3.500. Por quê? Porque ele perguntou quanto que eu estava fazendo em média com os meus outros clientes, né, contando com ele. E eu falei para ele que eu estava fazendo em média $3.500. Mentira, eu não estava fazendo $3.500, eu estava fazendo 2.800. Mas eu joguei um número acima porque eu sabia que ele queria me oferecer um salário, né? Ele estava me perguntando quanto que eu fazia com todos os clientes, porque ele queria que eu removesse todos os clientes e ficasse só com ele. Daí eu falei, tá, eu vou aumentar meu preço, daí eu troco para ele só e fico com um aumento. Além de trabalhar só para ele, eu ainda tenho um aumento no meu salário. Então eu menti o quanto eu tinha ganhado, o quanto eu ganhava por mês e falei que eu ganhava $3.500. Não ganhava isso, mas ele viu e falou, ok, eu te pago $3.500 para você só editar para mim e a gente começa a trabalhar com você fazendo 8 vídeos por mês. Aí ele tinha o plano de postar 8 por mês, mas no final ele passou um ano inteiro postando só 4. Então eu tava ganhando $3.500 mais o bônus de 2,5%, que o bônus de 2,5% em cima do lucro do canal dava algo em torno de $500. Em cima do meu salário eu tinha isso aqui. Então eu ganhava praticamente $4.000 trabalhando para ele. Isso em 2024, tá? Aqui eu tô falando do ano de 2024, quando eu fiz essa transição. Isso aqui já foi em fevereiro. Isso aqui foi em fevereiro. Essa situação se passava em 2024, só que em janeiro. Em fevereiro a gente já trocou para essa situação e eu comecei a receber salário do Skidsy. Só que ele não conseguiu manter o schedule dele. Eu já estava recebendo os 4.000 aqui por mês, só que ele não manteve os 8 vídeos por mês. Aqui a gente estava postando só 4 vídeos por mês. Então eu estava trabalhando fazendo 4 vídeos por mês, sendo que nos 4 vídeos, cada vídeo desses de 4 vídeos eu trabalhava em torno de 12 horas por vídeo, o que, se contar os 4 vídeos que eu trabalhava, 12 vezes 4, eu estava trabalhando em torno, se a gente dividir pelos 30 dias, não vou nem dividir pelos 30 dias, vou dividir pelos 20 dias úteis, né, do mês que normalmente tem. Se dividir por 20, eu estava trabalhando algo em torno de 2 horas e meia por dia, descontando sábado e domingo. Não trabalhava de sábado e domingo, 2 horas e meia por dia, trabalhando 5 dias na semana. Era essa a situação, ganhando $4.000 por mês. Essa foi a situação. Então, ao invés de eu trabalhar as 96 horas que a gente tinha combinado, eu estava trabalhando, na verdade, apenas 48 horas no mês para receber um salário de $4.000, né? Que dá algo em torno de R$22.000. Eu acho que é alguma coisa assim. Isso foi muito interessante, né? E ele ficou satisfeito, ele ainda lucrava pra caramba, mesmo eu trabalhando tão pouco assim, e a gente postando tão poucos vídeos, o canal ainda dava 5 vezes mais lucro pra ele do que ele me pagava de salário. Mesmo a gente postando só 4 vídeos no mês, e mesmo eu trabalhando só 2 horas e meia por dia. O canal ainda assim dava 5 vezes o meu salário de lucro no bolso dele. A realidade do que eu fiz aqui, de transitar de 3 clientes para um cliente só que me pagasse o que eu recebia dos 3, é muito raro. É muito difícil você fazer isso sendo freelancer, ainda mais editando vídeos. Mas é o que eu consegui fazer. E eu fiz isso, por quê? Porque tanto o cliente A quanto o cliente B, eles também me ofereceram salários quando eu falei que eu ia desistir deles. Então eu criei uma disputa pelo meu trabalho. Eles queriam que eu trabalhasse para eles, né? E com essa disputa criada, eu conseguia receber propostas melhores, porque eles queriam além da minha técnica, eles queriam eu, entendeu? Eles não queriam qualquer editor, eles queriam que eu editasse os vídeos. E isso faz com que seu preço suba radicalmente. Quando você consegue criar disputa entre clientes pelo seu preço, pela sua hora, daí você consegue explodir o seu salário e cobrar quanto você realmente achar que você vale. Dado isso, vou trazer um pouquinho da minha filosofia de fontes de renda. Se vale a pena ter uma fonte de renda só ou ter várias. Atualmente eu tenho 3 fontes de renda, que são o meu trabalho de edição, a renda fixa e a nova fonte de renda, o YouTube. Aqui na edição, hoje em dia, eu ganho 35 mil. Eu diria que o limite de renda que você consegue trabalhando nesse mercado de edição de vídeos
sozinho, sem agência, só você e o computador e as suas horas de trabalho, eu diria que o teto que você consegue chegar seria um teto de 60 mil, que seria algo em torno de 10 mil dólares por mês. Então, 10 mil dólares por mês, eu diria que é um teto, trabalhando sozinho de casa, no nicho de edição de vídeos. Eu conheço alguns editores que trabalham de edição de vídeo, são editores gringos, não são brasileiros, e ganham 10 mil dólares por mês. Mas eles passam a hora que acorda, a hora que vai dormir, editando vídeos. Eles não fazem mais nada. Eles não têm outro negócio, a vida deles é editar vídeo, né? Eles dificilmente têm tempo para ir pra academia, eles só editam vídeos, é só ele, sozinho, editando vídeos. E ele consegue chegar nesse resultado, né? Nesse lucro por mês de 10 mil dólares. Eu poderia fazer isso? Poderia fazer isso. Hoje em dia eu tô batendo os 7k dólares, né? Por mês. Se eu desistisse do meu canal do YouTube e pegasse mais cliente, eu conseguiria explorar ao máximo o nicho de edição e conseguir com que essa única fonte de renda minha atingisse o pico dela, né? Preenchendo todo esse espacinho aqui, ó, que é o que ainda falta para chegar nos 60k por mês editando vídeos. Se eu desprendesse 100% do meu tempo com edição, desistisse do meu canal no YouTube, desistisse de alguns outros lazeres que eu tenho no meu dia, né? Desistisse de assistir um filme no meio da semana ou de ter um tempo extra aí para ir para academia, eu conseguiria assim chegar num salário de 60 mil apenas editando vídeo. É o que eu quero? Não é o que eu quero. Eu quero achar outras formas de ganhar tanto quanto trabalhando muito menos, como o nosso belíssimo YouTube, que é uma fonte de renda onde eu não desprendo muito do meu tempo e ele tem um potencial de ganho muito grande, que não está inteiramente ligado às minhas horas de trabalho, né? Então eu gasto 1 hora para fazer um vídeo, mas esse vídeo vai me gerar dinheiro para sempre, né? Ou por um bom tempo. Passando aqui para renda fixa, né? Como que você consegue explorar ao máximo essa fonte de renda, né? Que seria os investimentos. No momento, como eu estou investindo em CDB, eu tenho um retorno de 15% ao ano. Eu poderia diversificar os meus investimentos e preencher esse espacinho que está faltando aqui. Aonde eu conseguiria, ao invés de 15% ao ano, eu conseguiria subir para um 17% ou um 18% ao ano. Se eu tivesse investimentos muito bons, eu conseguiria subir para 17%, 18% ao ano. Se eu tivesse uma carteira mais diversificada e investisse em ativos um pouquinho mais arriscados, talvez eu conseguiria esse rendimento. Para mim, vale a pena arriscar o meu patrimônio de 500 mil para conseguir mais 2% ao ano? Para mim não vale a pena nem um pouco. Eu não vou arriscar meu patrimônio, não vou tirar o meu da renda fixa só para, por algum milagre, conseguir um rendimento de 17% a 18% ao ano. Eu não vou fazer isso, para mim não vale a pena. Eu prefiro manter o meu na renda fixa. A taxa de juros já tá alta pra caralho, eu não preciso me preocupar em ficar aportando em ações e diversificando minha carteira e investindo em diferentes ativos e fundos imobiliários. Eu não ligo para isso. Eu acho que a taxa de juros já está bem alta, num patamar onde eu posso simplesmente jogar tudo em CDB e não me preocupo, e ainda tem um rendimento de mais de 1% ao ano. Ao mês, tem um rendimento de mais de 1% ao mês. Eu tô suave. Se a gente tivesse com a taxa de juros menor, se a gente tivesse com uma taxa de juros de 4%, né, de 2% ao ano, eu focaria mais na minha carteira. Estamos com uma taxa de 15%, eu não vou me preocupar com nada. O YouTube é uma renda onde o teto, eu botei teto aqui, mas eu posso tirar esse teto, porque é simplesmente exponencial. Eu posso, tem canais de YouTube que, né, sobem aqui e começam a ganhar mais de 100k por mês com o canal do YouTube, fora as outras fontes de renda que ele consegue criar dentro do próprio YouTube. O YouTube é uma fonte de renda que pode te gerar mais 10 fontes de rendas. Então é muito interessante você ter um canal do YouTube, independente do que você faz, né? Eu edito vídeos e criei um canal do YouTube porque é um jeito de eu ganhar dinheiro, criar uma comunidade, conhecer outros editores, tipo, é literalmente sua vantagem. Eu não consigo ver uma desvantagem de você criar um canal no YouTube, documentar a sua jornada e falar sobre o seu trabalho ou sobre sua vida. O próximo slide que eu vou passar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê, né, com todo o meu conhecimento de YouTube, com todos os canais que eu já trabalhei, ou por que eu nunca criei um canal, né, um canal Dark, por que eu nunca comecei a fazer vídeos de Minecraft, que nem o Skids, ou por que com o dinheiro que eu tenho no banco, né, os 500 mil, por que eu nunca abri uma franquia, por que eu nunca comecei um negócio, ou por que eu nunca comecei algum outro tipo de negócio online, né, como uma agência de edição de vídeos, por que eu nunca comecei a terceirizar trabalho, por que eu nunca fiz isso? Eu sempre tive a preferência de escalar as minhas horas e não escalar as coisas, pelo menos não por, tipo, no começo, né, quando eu tinha 18 anos, eu ia dos 18 até os 21, eu preferi não escalar uma empresa, né, não começar contratando gente, terceirizando trabalhos, ou seja o que for. Eu preferi, eu vou explorar ao máximo as minhas horas, né, eu vou tentar ganhar o máximo que eu consigo, vou chegar no limite que eu consigo ganhar por hora, para depois eu criar outros negócios. Até porque criar um negócio
que ele tem despesas desde o primeiro dia que você criou ele, você tem que manter o lucro acima das suas despesas. Eu vejo muito isso com o Skids. O Skids demorou para ter um lucro significativo no canal dele, porque ele tinha despesas com o canal desde que ele criou o canal. Mesmo que ele fizesse a maior parte dos processos, mesmo que ele editasse os vídeos, mesmo que ele fizesse praticamente tudo, além do tempo que ele gastava, que nem tinha um retorno ainda, né? Ele não ganhava nada pelo tempo que ele gastava com o canal dele, ele ainda tinha alguns processos específicos que ele não sabia fazer e ele tinha que de qualquer jeito terceirizar esses trabalhos e tinha que pagar alguém para fazer esse serviço para ele. Além de outras coisas, né? Ele tinha que pagar o Epidemic Sound, ele tinha que pagar o programa de edição. Então ele tinha todos os gastos de edição, mais todos os gastos de todas as outras áreas dos aplicativos e das mensalidades que você tem que pagar para Epidemic Sound, por exemplo, ou para Adobe. Eu decidi, como eu sou um mero brasileiro, um mero mortal aqui, eu decidi basicamente investir nas minhas horas, ser muito bem pago pelo trabalho que eu exerço, pelo serviço que eu presto, ao invés de escalar algo. Hoje em dia, com o tanto de capital que eu acumulei, eu tenho muito mais liberdade, né? Eu acumulei mais de 500 mil editando vídeos. Eu tenho muita mais liberdade hoje em dia para investir em outros negócios mais arriscados, onde eu posso comprar o tempo de outras pessoas e contratar outras pessoas. Mas eu não faria isso se eu não tivesse 500 mil reais investidos, né? Então eu dei um jeito de conseguir bastante capital para eu ter dinheiro para investir em negócios mais arriscados, né? Hoje em dia, se eu invisto 10 mil reais em um negócio no mês, né? Se eu tento fazer alguma coisa e custa para mim 10 mil reais e eu não tenho lucro nenhum, não é uma grande perda, sabe? Tipo, perdi 10 mil reais no mês, foda-se. Mas antigamente, quando eu tinha 18 anos, ia ser bem diferente. Se eu perdesse 10 mil reais, eu ia perder todo o dinheiro que eu tinha. Hoje em dia, se eu perco 10 mil reais tentando alguma coisa nova, com potencial de escala muito maior, foda-se, eu tento outra coisa no mês seguinte. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho um capital e tenho uma grande previsibilidade de quanto que eu vou ganhar fixo por mês por causa do meu salário. Então eu tenho muita mais liberdade para arriscar em outros negócios. Eu diria que vale a pena você investir nos primeiros anos da sua carreira em uma só, ser muito bem pago em uma fonte de renda, explorar ao máximo uma fonte de renda, chegar no limite dela ou perto do limite dela e depois você diversifica e cria outras fontes de renda. O que eu vejo muita pessoa fazendo é criando várias fontes de rendas que pagam menos de R$1.000 por mês. E na minha visão, não sei se é o certo, mas é como eu penso, vale mais a pena ter uma fonte de renda ou duas fontes de rendas te pagando R$10.000 por mês do que 10 fontes de renda te pagando R$10.000 por mês. Porque você tem menos gerenciamento, você precisa gerenciar menos coisas. E você pode dizer, Vitor, mas com duas fontes de renda só, uma fonte de renda, você corre muito risco. Também é um ponto que eu quero trazer aqui. Quando você tem um cliente só, por exemplo, como eu tenho hoje em dia, é muito importante que você tenha um relacionamento muito bem estruturado com esse cliente, para que você não perca ele do dia para noite, né? Não pode ser um cliente instável. Se você vai depender apenas de uma fonte de renda, como a maioria das pessoas dependem, né, com um trabalho, a única fonte de renda da pessoa é o próprio trabalho CLT dela, que esse trabalho seja muito estável, né? Que não seja uma coisa que você pode perder do dia para noite. Até por causa disso que a CLT tem tantas regras nela, né? Seguro-desemprego, 13º, tem todas as bonificações, todos os benefícios de uma CLT, né? Coisa que, se você está trabalhando como freelancer, você não tem. Então você tem que criar camadas de produção extra, né? Você tem que criar um bom relacionamento com o cliente para que ele não te abandone do dia para a noite e você perca a única fonte de renda. Porque se aqueles clientes que eu tinha antigamente me abandonassem do dia para a noite, eu não ia ter seguro-desemprego, eu não ia ter FGTS, eu não ia ter nada. É tipo, tchau, rua, acabou, tá ligado? Um mês você tá ganhando dinheiro, no outro o cliente te abandonou, tchau, você não ganha mais nada, R$0 por mês, tá? Você não tem benefício nenhum. Esse é o problema de você ser PJ. E esse também é o problema de você trabalhar para outro país. Eu gostaria muito de trabalhar para outro país e ainda poder ser CLT, ter todos os benefícios de uma CLT, ainda assim trabalhando para gringo e tendo um salário em dólar. Porra, eu queria muito isso, né? Quem não queria? Mas não é a realidade. Se você for trabalhar pro exterior, você provavelmente vai trabalhar de PJ e você tem que ter um bom relacionamento para você garantir longevidade no mercado, né? Eu consegui me manter por tanto tempo como editor porque eu mantive bons relacionamentos com os meus clientes. Teve muito cliente que não deu certo, né? Que pararam de fazer conteúdo. E se o cliente para de fazer conteúdo para o YouTube, eu perco meu trabalho, né? Então é importante você ter uma cartela de clientes, você ter backup, né? Clientes de backup, caso um dê errado, você tem um outro ali para mandar mensagem. Isso é você criando camadas de proteção para sua renda, sendo freelancer. Se você tem interesse, né, em trabalhar também como editor de vídeos, editar para gringos, né, chegar em rendas como a minha, que é totalmente possível, né, eu fiz isso do zero, em 3 anos eu consegui chegar numa renda de, hoje em dia, mais de $7.000, tem aqui o server do Discord nosso, que tem um link aqui na descrição, assim que você virar membro aqui do canal, você vai ter esse acesso ao Discord, é só você conectar sua conta do YouTube, né, tem um tutorialzinho aqui, tem os vídeos exclusivos para membros, né, tem um vídeo de como eu edito os vídeos dos meus clientes, e tem também o vídeo de como conseguir clientes gringos editando vídeo.
vídeos. Assim que você virar membro do canal e entrar aqui no server, você vai ter acesso a todos os outros chats aqui, né? Onde tem um monte de outros editores aqui, né? Esse cara aqui que edita para uma VTuber conversando. Tem editores aqui que já estão conseguindo mandar e-mails para gringos, já estão conseguindo entrar em contato com gringos, né? Aqui eu mando alguns dos meus clientes que eu já trabalhei, né? Por exemplo, esse cara que está contratando um scriptwriter, né? E se você ver aqui, tá pagando $242 mil por ano, 1.300.000 reais para escrever no computador. Enfim, a gente fica conversando aqui, tem um chat de ajuda para você pedir ajuda. Aqui você pode me dar ideia de vídeo. Aqui as pessoas mandam as timelines. Aqui para mandar os trabalhos, falando sobre equipamentos. Tem link aqui de cursos de graça para você fazer. Tem tutoriais. Muitos outros downloads aqui também. Tem chat de meme. Tem chat das pessoas mandando o gatinho. Tem chat de falar inglês. Tem call. Tem um montão de coisa. Se você tem interesse nisso, quer entrar numa comunidade de editores, né? É só entrar aí no link da descrição, virar membro aqui do canal e também entrar no server depois de conectar o YouTube no Discord lá. Você vai ganhar um cargo aqui de membros e você vai ter acesso a todos esses chats. Você pode trocar uma ideia com a galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.